nome é Anselmo. Tenho 58 anos e moro sozinho no mesmo sítio onde nasci, no fundo do Vale Escuro. Essa terra era do meu pai e antes dele, do meu avô. Lugar esquecido, escondido entre morros e matas altas, onde o vento canta diferente e o silêncio parece ter vida própria. Nunca fui homem de susto. Cresci acostumado com o barulho dos bichos e com a solidão. Mas de uns meses pra cá, o que anda acontecendo aqui não é coisa desse mundo. Tudo começou numa quinta-feira chuvosa. Eu tava arrumando a cerca quando ouvi as vacas mugindo de um jeito estranho, meio chorado, como se estivessem vendo algo. Quando olhei pro pasto, vi uma sombra parada na beira do mato. Era alta, magra e parecia usar uma capa. Fiquei olhando um tempo tentando entender se era gente ou ilusão da neblina. Gritei, mas a coisa não respondeu, só ficou ali, parada, olhando. A chuva engrossou, eu pisquei e a sombra sumiu. Naquela noite os cachorros começaram a latir sem parar. Eu saí com a lanterna na mão, o coração batendo forte. O terreiro estava vazio, mas o ar tinha um cheiro ruim, como terra molhada misturada com sangue. O vento balançava as janelas e eu juro por Deus que ouvi passos no telhado. Passos leves, arrastados, indo de um lado para o outro. Peguei a espingarda, subi na cadeira e apontei a lanterna. Vi o forro tremer e algo se movendo lá em cima. Parecia respirar. De repente, a luz apagou e tudo ficou preto. Fiquei imóvel, ouvindo o som das telhas se mexendo em um arranhar comprido, como se unhas raspassem o barro. No outro dia, fui ver o que tinha no quintal. O chão estava cheio de marcas, pareciam pegadas humanas, mas com dedos compridos, finos, terminando em pontas. As marcas iam até o poço e paravam ali. Olhei dentro e a água estava preta, parada, com cheiro de bicho morto. Desde então, o poço nunca mais foi o mesmo. Às vezes, de madrugada, dá para ouvir um barulho lá de dentro, como se alguém chorasse lá embaixo. Uma semana depois, uma das vacas sumiu. Achei o corpo dela no pasto, de lado, seca, sem uma gota de sangue. Os olhos abertos e esbranquiçados, como vidro. Nenhum sinal de mordida, nenhum corte. Só vazia. Enterrei o bicho atrás do curral. À noite, ouvi o mugido dela de novo, vindo de longe. Mas o som não vinha do campo. Vinha de dentro do poço. Eu tentei rezar. Passei a tranca nas portas, fechei tudo. Mas quanto mais rezava, mais o vento soprava forte e mais barulhos vinham das paredes. Às vezes parecia que alguém andava pelo lado de fora, batendo os pés na varanda, devagar. Outras vezes vinha uma voz, fraca, sussurrada, chamando o meu nome. Anselmo, dizia. Uma voz de mulher, fina, como o vento passando por entre galhos. Um dia juntei coragem e segui a voz. Era quase meia-noite. Fui até o rio guiado só pela lamparina. A água corria pesada, suja. E no meio da correnteza, vi uma mulher ajoelhada, de costas com o cabelo cobrindo o rosto. Perguntei se precisava de ajuda, e ela levantou a cabeça devagar. O cabelo caiu para o lado, e no lugar do rosto, tinha um buraco negro, fundo, e dele saía um barulho rouco, como se o próprio rio estivesse respirando. Saí correndo e não olhei para trás. Desde aquela noite, o tempo aqui mudou. Os dias parecem curtos, o sol nasce fraco e se põe antes da hora. O cheiro de podridão não sai mais do ar. O poço às vezes borbulha sozinho. Os cachorros sumiram. Não sei se fugiram ou se... Não quero pensar. A casa vive fria, mesmo com o fogo aceso. E todo fim de noite ouço 3 batidas lentas na porta, seguidas da mesma voz. Anselmo, abre. Semana passada o padre Augusto veio aqui. Disseram para ele na cidade que eu estava ficando doido. Trouxe água benta, rezou comigo, espalhou sal pela casa. Enquanto ele rezava, o vento começou a soprar forte e as janelas bateram todas ao mesmo tempo. A chama da lamparina ficou azul. O padre empalideceu. Disse que nunca tinha sentido uma presença tão pesada. Foi embora na mesma noite, prometendo voltar no dia seguinte. Nunca mais apareceu.
Dias depois contaram que o carro dele foi achado tombado na estrada, sem ninguém dentro. Agora eu já nem sei mais quantos dias passaram. O relógio parou. As noites são todas iguais. Eu acordo com barulho de passos dentro da casa e às vezes quando abro os olhos, vejo marcas de lama no chão, como se alguém tivesse andado molhado por ali. Outro dia vi uma dessas marcas na beira da cama. Uma mão, com 6 dedos. Ontem sonhei com o meu pai. Ele estava sentado na varanda, como fazia antes de morrer. Só que o rosto dele estava pálido, meio inchado, e os olhos pretos, fundos. Ele me disse que... Agora você entende, filho. Ninguém sai daqui. Acordei suando frio. Fui olhar a varanda e a cadeira de balanço estava mexendo sozinha. O poço me chama toda noite. Dá para ouvir a água sussurrando meu nome. A voz da mulher volta cada vez mais perto. Ela promete descanso. Diz que lá embaixo não tem dor. Que o escuro é o único lugar onde ainda existe paz. Eu não sei se aguento mais. O corpo tá fraco, a mente cansada. Acho que logo vou descer até o poço. Talvez seja o único jeito de fazer o barulho parar. Se alguém um dia encontrar esse caderno, que saiba, não venham pra cá. O Vale Escuro não quer visitas. Ele chama, ele prende. E depois ele come a alma da gente aos poucos, até virar parte do breu. Me chamo Elias Pereira e comprei o sítio do Vale Escuro no começo do inverno. Disseram na cidade que o antigo dono, um tal de Anselmo, tinha sumido sem deixar rastro. A polícia procurou por meses e não achou nada. Só uma casa velha, fechada, e o poço coberto com umas tábuas podres. A terra era boa, barata. E eu, precisando recomeçar a vida, aceitei. No primeiro dia, achei tudo em ordem. O mato alto, mas nada fora do comum. O cheiro de mofo era forte e as paredes ainda guardavam marcas do tempo. Encontrei umas anotações espalhadas, pedaços de papel com frases sem sentido. Não olhe para a água, 3 batidas, a voz mente. Pensei que fosse coisa de gente doente da cabeça, um velho solitário inventando medo para si mesmo. Na segunda noite, ouvi barulho de vento no telhado. Achei normal, até o momento em que percebi que não havia vento nenhum lá fora. Era um som arrastado, pesado, indo e voltando como se alguém caminhasse sobre as telhas. Levei a lamparina para fora, olhei para cima, nada. Mas o barulho parou só quando entrei de novo. Dormi mal com o cachorro latindo sem parar pro poço. Na manhã seguinte, o cachorro tinha sumido. Achei pegadas no barro, indo em direção à água. E no poço, o tampo que eu tinha posto estava deslocado, como se alguém tivesse empurrado de dentro para fora. Passei o dia tentando achar alguma explicação, mas o ar aqui é diferente. O tempo parece andar devagar e o barulho dos insetos é mais alto, mais perto, como se o mato respirasse junto com a gente. A noite cai rápido demais e o escuro aqui não é como o da cidade. É um escuro espesso que parece vivo. Encontrei o caderno de Anselmo no fundo de uma gaveta, amarrado com um barbante e coberto de pó. Li tudo numa sentada só, à luz da lamparina. Juro que comecei rindo. Achei exagero, histeria de homem sozinho. Mas quando cheguei na parte em que ele fala das 3 batidas na porta, o som ecoou. 3 batidas secas, lentas, na minha própria porta. Deixei o caderno cair e gelei. Esperei. Silêncio. Quando abri a porta, não havia ninguém. Só o vento soprando do mato. No chão, marcas de pés molhados. Desde então, não tenho dormido direito. Toda madrugada ouço água pingando dentro da casa, mas o teto não tem goteira. O cheiro de podridão vem e vai. Ontem achei uma marca de mão na parede do quarto. 5 dedos longos, finos, e o último, o 6º, mais torto, como uma garra. O poço voltou a se mexer. Às vezes ouço vozes debaixo dele, fracas, distantes, chamando pelo nome de Anselmo.
Outras vezes, parece que chamam o meu. Elias. Sussurra a voz, longa, doce, quase como um canto. Tento ignorar, mas quanto mais ignoro, mais alta ela fica. Semana passada, o vizinho da fazenda de cima, um homem calado chamado Arlindo, veio me visitar. Disse que o sítio devia continuar vazio, que o vale tem dono antigo e quem escuta o chamado da água nunca mais volta o mesmo. Eu ri, mas percebi o medo no olhar dele. Quando mencionei o posto, ele empalideceu e foi embora sem se despedir. Ontem a lua desapareceu cedo. Fui até o terreiro e o ar estava pesado, parado. Escutei um som vindo do fundo, uma mistura de lamento e vento. A água do poço borbulhava, mesmo sem chuva. Quando me aproximei, o cheiro me deu ânsia. Olhei lá dentro e vi um reflexo. Mas não era o meu. Era o rosto de um homem mais velho, os olhos fundos e a boca aberta, murmurando algo que eu não entendi. Corri para dentro e desde então não consigo sair. As janelas batem sozinhas, as lamparinas apagam, sem vento. E o chão parece tremer de leve, como se o sítio respirasse junto com a gente. Escrevo isso para deixar registro, caso alguém leia um dia. O poço me chama pelo nome agora, não mais como um sussurro, mas com voz firme, quase humana. E ontem, pela primeira vez, eu respondi. Se eu não estiver aqui quando alguém vier, não tentem me procurar. Nem olhem para a água. Meu nome é Dário e moro num sítio chamado Boa Esperança. Embora de Esperança, ele não tenha mais nada faz tempo. Fica a uns 10 quilômetros da vila mais próxima, no meio do sertão, rodeado de mata rala, pedras e silêncio. Essa terra foi deixada pelo meu avô e eu fiquei cuidando dela depois que todo mundo foi embora para a cidade. Sempre vivi em paz aqui, sem luxo, sem susto. Mas de uns meses para cá, a paz acabou. Tudo começou numa madrugada quente de agosto. O vento estava parado e eu dormia leve, como quem escuta o mato até dormir. Lá pelas 2 da manhã, ouvi um som vindo do terreiro. Parecia o barulho de uma pessoa andando na areia seca, passo lento, arrastado. Achei que fosse um bezerro solto, mas quando saí com o lampião, o curral estava vazio. Só o chão marcado de pegadas. E não eram de bicho, eram humanas, descalças. O estranho é que começavam no meio do terreiro e iam até o portão, sem nenhum sinal de ter vindo de fora. No outro dia, reparei que os cachorros não se aproximavam mais daquele pedaço. Ficavam inquietos, rosnando pro nada. De noite, o mesmo barulho voltou. Passos, dessa vez mais perto da janela. E junto deles um som baixo, como alguém suspirando fundo. Fiquei imóvel na cama, segurando o lampião apagado, e juro que ouvi meu nome dito bem devagar, quase num sussurro. Dário. No dia seguinte, encontrei o portão aberto. Pensei que fosse o vento, mas o vento não desamarra nó. Comecei a sentir o ar da casa diferente, pesado, como se o dia nunca clareasse direito. O cheiro de fumaça do fogão misturado com algo doce, podre, como fruta passada. Tentei ignorar, trabalhei o dia todo, mas à noite o som voltou. Não vinha mais de fora, vinha de dentro, do quarto vazio onde dormia minha mãe, antes de morrer. Abri devagar e o ar lá dentro estava frio. A cama ainda tinha um lençol velho que ela usava. A lamparina tremia e foi então que eu ouvi de novo o mesmo suspiro, mas mais perto, junto do meu ouvido, como se alguém respirasse atrás de mim. Virei depressa. Nada. Só o lençol movendo, bem de leve, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Passei a noite em claro, sentado na cozinha, ouvindo os passos irem e virem pelos cômodos. No outro dia, achei um retrato velho caído no chão. Minha mãe, segurando um bebê, eu, na frente da casa. O vidro estava trincado bem em cima do rosto dela. As coisas pioraram. O gado começou a morrer. Nenhum sinal de doença. Só caíam, duros, de olhos abertos. Quando tentei cavar para enterrar o primeiro, a terra fedia, como se o chão estivesse apodrecendo. E à noite, os latidos voltaram. Não dos meus cachorros,
mas de muitos, de todos os lados, ecoando longe, embora não haja vizinho por perto. Um dia, ao entardecer, vi uma mulher de vestido branco passando entre as árvores atrás do açude. Caminhava devagar, a cabeça baixa, o cabelo solto. Gritei, mas ela não respondeu. Achei que fosse alguma moradora perdida. Corri até lá e quando cheguei só o mato se movia. Nenhuma pegada, nenhuma marca. A água do açude estava parada, mas no reflexo vi o vulto dela, de costas. Quando olhei direto, não havia nada. Desde então, ouço o barulho da água à noite, mesmo quando o açude seca. Acordo com o som de alguém chorando baixo. Às vezes parece vir do quarto da minha mãe, outras do fundo do poço que fica perto da mangueira. O poço é velho, feito de pedra. Nunca tive coragem de olhar muito tempo lá dentro. Outro dia, ouvi alguém me chamando de lá, a voz dela. Não posso jurar, mas era a dela. Filho! Bem baixinho, como quando ela me chamava para dentro de casa quando eu era menino. O pior é que o cheiro da casa mudou. Tem hora que parece incenso, hora que parece podridão. As paredes suam e o lampião não dura aceso por muito tempo. A chama se apaga sozinha, como se alguém soprasse. Ontem à noite, acordei com uma sensação estranha. O lençol me prendia, pesado, como se mãos invisíveis o segurassem. Demorei para conseguir me soltar, e quando acendi o lampião, havia marcas de dedos no meu braço. O tempo parece errado agora. O sol nasce e se põe sem aviso. O galo canta à meia-noite. As galinhas pararam de botar. E o silêncio. Esse silêncio parece um bicho respirando dentro da casa. Hoje cedo fui até o poço de novo. Achei o balde balançando, mesmo sem vento. A água lá embaixo estava turva, preta. Quando abaixei o lampião, vi uma coisa mexendo, como se algo tivesse se afastando rápido do fundo. E vi o reflexo dela de novo, a mulher de branco. Mas dessa vez, o rosto era o meu. Escrevo isso agora com o lampião quase apagando. Há passos no corredor, e eu sei que não tem ninguém além de mim. Mas eu ouço. Sempre ouço. Cada vez mais perto. A chama está tremendo. Acho que ela está do meu lado. Se alguém encontrar este caderno, não fique. Leve só o que puder carregar e vá embora antes que escureça. Porque quando a noite cai nesse lugar, ninguém dorme sozinho. Meu nome é Jonas Almeida. Moro num sítio pequeno, nas margens da estrada velha que leva para a Serra do Umbuzeiro. Fiquei com essa terra depois que meu tio morreu. Ninguém quis. Diziam que o solo era ruim, que o mato não crescia direito. Eu vim para cá porque precisava de silêncio. E por um tempo foi bom. Só o vento, o barulho das cigarras e o chiado da lenha queimando à noite. Mas o silêncio daqui é outro tipo de silêncio. É grosso, denso, parece esperar. Percebi isso na primeira semana. A casa range de um jeito estranho. O som não sobe, não ecoa, se espalha pelo chão. E às vezes o chão devolve o som, como se tivesse algo vivo debaixo. Tudo começou quando cavei o primeiro buraco para plantar mandioca. A pá bateu em algo duro e o som foi oco, como madeira. Pensei que fosse uma raiz. Cavei mais e achei um pedaço de tábua velha, apodrecida, com marcas escuras. Parecia carvão. Quando puxei, saiu um vento quente. E o cheiro que não era de terra nem de coisa morta. Era doce, forte e ficou grudado no nariz. Enterrei de novo e fui embora. Mas o cheiro ficou em mim. E naquela noite, sonhei com vozes sussurrando por baixo do chão. Não palavras, só murmúrios, como se muita gente rezasse ao mesmo tempo, bem baixinho. Nos dias seguintes, o gado começou a evitar aquele pedaço. E o chão afundava um pouco a cada dia, como se respirasse. Eu fingia não ver, tentava continuar o trabalho, mas o som voltava. De noite, sempre de noite. O mesmo murmúrio e às vezes um estalo fundo, como se algo se mexesse lá embaixo. Uma tarde, o vizinho, velho Justino, passou por aqui para deixar queijo. Perguntou se eu tinha mexido na terra perto da cerca.
respondi que sim. Ele baixou o olhar e disse: não devia. Aquele canto não aceita enxada. Pensei que fosse superstição, mas quando insisti para ele explicar, ele só respondeu: tem coisa que dorme, e quando escuta barulho, acorda. Nessa noite o chão tremeu. Fraco, mas tremeu. As janelas vibraram e os cachorros começaram a uivar, todos ao mesmo tempo. O gado correu para o pasto e se espremia num canto como se fugisse de algo. Fiquei acordado até o sol nascer. 2 dias depois, um bezerro desapareceu. Achei o buraco onde ele devia estar, a terra afundada, o barro mexido e nenhum sinal de rastro. Cavei e o cheiro voltou, mais forte. Dessa vez não consegui tapar. O buraco respirava. O ar quente subia e eu ouvi o mesmo som de antes, sussurros. Mas agora eles diziam alguma coisa. Chamavam meu nome. Desde então não há silêncio. Mesmo de dia escuto batidas fracas por baixo da casa, como se alguém andasse lá embaixo. As panelas tilintam sozinhas, as portas incham e o chão está mais quente a cada dia. O mato ao redor secou como se tivesse sido queimado de dentro para fora. Ontem, no fim da tarde, a terra rachou perto do curral. De dentro saiu um vento morno e o som dos murmúrios ficou alto demais. Parecia gente gritando bem fundo. Corri para casa, mas o som me seguiu. Agora, mesmo dentro, o chão pulsa. Parece ter coração. Escrevo isso tremendo. Faz 1 hora que a vibração começou outra vez. As paredes rangem, a madeira geme e no meio da casa, bem no centro, o chão está abrindo. Devagar, mas tá. Vejo fumaça subindo, um brilho fraco lá dentro e vozes, centenas, misturadas, chamando pelo meu nome. Não sei se consigo sair. As janelas estão presas, o ar ficou grosso, quente. Acho que a terra quer me levar. Se alguém encontrar isso, feche o portão e não cave nada. A terra aqui não é morta. Ela ouve, ela lembra. E agora, ela está acordada. Meu nome é Antônio Luiz e faz 37 anos que moro sozinho no sítio Santa Luzia, nas bandas do sertão goiano. Quando cheguei aqui, a terra era cansada, o mato crescia devagar e o vento soprava quente, mas havia sossego. O sossego era tudo que eu queria depois da cidade, do barulho, da confusão. Aqui o tempo passa do jeito que quer e a gente vai aprendendo a se calar junto com ele. Ou, pelo menos, era assim antes das vozes começarem. Lembro bem da primeira noite em que percebi que algo estava errado. O calor era grande, o tipo de noite em que o chão parece respirar fogo e as cigarras não param 1 minuto. Eu dormia de rede, a janela aberta, o cheiro do capim seco vindo do campo. Então ouvi um som pequeno, ritmado, no terreiro, como alguém arrastando um pé descalço na terra. Pensei que fosse tatu, talvez uma raposa, mas os passos eram leves, compassados e vinham em direção à porta. Levantei com a lamparina, a luz tremia e o vulto que ela fez nas paredes parecia ter vida. Abri a porta e o mundo lá fora estava parado. Nem vento, nem bicho, nada. Mas o som continuava. Não era fora da casa, era embaixo. Debaixo do chão, no porão que meu avô mandou fechar antes de mover, dizendo que tinha coisa ali embaixo que não devia ver a luz. Eu nunca levei a sério, até aquela noite. A madeira do assoalho estava morna, como se algo respirasse debaixo dela. E de repente veio o cheiro, forte, de ferrugem e coisa velha, como sangue seco e mofo. A chama da lamparina começou a diminuir e eu ouvi, bem baixo, uma voz, sussurrada, como se me chamasse de longe.
Antônio. Tentei responder, mas a boca secou. Amanheci sentado na cadeira, com a lamparina apagada no colo. Achei que fosse sonho, coisa da solidão. Mas ao sair pro curral, vi o que me fez duvidar disso. O chão, logo em frente à porta, tinha marcas de pés descalços, pequenos, como de criança, indo e voltando até a parede da casa. E junto delas, marcas de unhas arrastadas. Durante o dia, trabalhei para esquecer. Mas quando o sol começou a cair, o ar mudou. As galinhas se recolheram mais cedo e o gado se aglomerou num canto do pasto, como se fugisse de alguma coisa. O silêncio veio de repente. Nem cigarra, nem vento, nada. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos. Naquela noite, o som voltou, mas não só o arrastar de pés. Ouvi algo que parecia choro. Um choro baixo, contido, vendo debaixo do assoalho, o porão. Fiquei parado escutando, e o choro virou murmúrio. Palavras que não entendi direito, mas que vinham em cadência, como reza dita ao contrário. No dia seguinte, fui até o porão. As tábuas estavam velhas e uma delas meio solta. Quando levantei, o ar que subiu de lá era quente e úmido, com cheiro de coisa apodrecida. Bati o lampião e vi só o início de uma escada descendo para a escuridão. A madeira molhada, como se alguém tivesse passado por ali há pouco. Fechei e preguei de novo. Tentei ir para a cidade no outro dia, mas o cavalo empacou na porteira, não saía nem com reza. Voltei para casa e à noite o choro ficou mais alto, e entre um soluço e outro, a voz de mulher dizendo: "Não devia ter aberto." As paredes começaram a suar. De manhã, havia manchas escuras nelas, como se sangue tivesse vazado de dentro do barro. O cheiro aumentava, o ar dentro da casa ficava espesso, pesado. E o sol já não entrava direito pelas janelas. A claridade parecia cansada. Um fim de tarde, resolvi beber para criar coragem. Levei o lampião e desci. O ar lá embaixo era quente e o som das moscas vinha de todos os lados. O chão era de barro batido e no meio dele havia um buraco fundo, escuro. Ao redor, ossos, alguns mais pequenos do que de bicho. Quando olhei para o buraco, o lampião quase apagou. Do fundo subiu uma névoa fraca e nela vi sombras se mexendo, como gente se contorcendo. A voz da mulher voltou, mas agora mais perto, dentro da minha cabeça. "Você nos deixou aqui." Tentei correr, mas tropecei e a lamparina caiu. O fogo pegou na palha e o clarão iluminou rostos, dezenas deles, grudados nas paredes de barro olhando para mim. Não lembro como saí. Acordei do lado de fora, com o porão fechado outra vez. Desde então, o fogo não acende mais direito. O relógio parou e a casa parece menor, como se o teto tivesse baixado. O gado sumiu, o cavalo também, e o chão vibra. Sempre que escurece, ele vibra. Já faz 3 noites que ouço passos dentro do quarto, mesmo trancado. A voz sussurra do lado da cama, sempre a mesma. "Abre de novo, Antônio." E cada vez que ela diz isso, as tábuas do assoalho se movem sozinhas, como se alguém empurrasse por baixo. Hoje o sol não nasceu. O céu ficou cinza, parado, e a casa inteira está tremendo. Sinto o calor vindo debaixo do chão, e agora ouço mais vozes, de homem, de criança, de velho, todas falando juntas num tom que não entendo. A madeira está cedendo. Acho que vai abrir sozinha. Escrevo rápido, porque não sei se ainda tem tempo. Se alguém achar isso, não entra aqui. Nem tente fechar o porão. A coisa que vive debaixo da terra não dorme mais. Ela tá subindo. Meu nome é Sebastião Mota e já tô velho demais pra mentir. Quem quiser acreditar que é invenção, que acredite. Mas o que vou contar aconteceu de verdade, aqui mesmo, no meu sítio, no sertão de Minas. Um lugar esquecido entre 2 rios secos e um monte de pedra. O nome da propriedade é Fazenda da Pedra Fria e já foi próspera no tempo do meu pai.
Mas hoje não passa de uns poucos hectares de terra dura e uns pés de manga que teimam em dar fruta. Fiquei sozinho depois que a mulher morreu e os meninos foram embora para a cidade. Desde então, só o som dos bichos e o vento me fazem companhia. Mas há uns meses, o vento começou a falar diferente e foi aí que as coisas mudaram. Tudo começou numa tarde abafada, dessas em que até os passarinhos se escondem. Eu estava capinando perto do curral quando ouvi um barulho estranho, um som de pancada surda, como se alguém estivesse batendo um pau no chão, ritmado. Pensei que fosse eco vindo do morro, mas quando parei para escutar direito, percebi que o som vinha de dentro da terra. 3 batidas, depois silêncio. Mais 3, depois silêncio outra vez. Feito batimento de coração. De noite, o som voltou, mais forte. Parecia vir debaixo do quarto onde eu dormia. Peguei o lampião e desci para ver se algum bicho tinha cavado toca, mas o chão estava firme. Firme e quente, como se tivesse fogo lá embaixo. Na manhã seguinte, achei as galinhas todas amontoadas num canto, sem pena no pescoço, mortas. Nenhum sinal de sangue, só aquele calor estranho na terra. O cachorro não queria chegar perto, latia pro chão, rosnando como se visse alguma coisa invisível. Os dias foram passando e o ar começou a mudar. A casa, que sempre teve cheiro de fumo e café, agora cheirava a ferro e chuva, mesmo sem chover fazia meses. As portas inchavam, as janelas batiam sozinhas e a noite nunca ficava completamente escura. Uma claridade fraca saía das frestas do assoalho, como se houvesse lume dentro do chão. Uma madrugada acordei com o barulho de alguém andando pelo terreiro. Passos leves, como de gente descalça. Olhei pela janela e vi um vulto parado perto do pé de manga. Uma mulher, cabelos longos, vestido de branco, sem rosto. Fiquei olhando, sem fôlego. Ela não se movia, só virava a cabeça devagar para o meu lado. E quando dei por mim, o lampião se apagou sozinho. O dia amanheceu cinzento. O sol nascia por trás das serras, mas a luz parecia não querer chegar aqui. Fui ver o pé de manga e o chão ao redor estava revirado, como se alguém tivesse cavado com as mãos. No meio da terra solta, encontrei um pedaço de pano branco, úmido, sujo, e o cheiro dele era igual ao que vinha do chão do meu quarto. A cada noite o barulho aumentava. Batidas, passos, murmúrios, e junto deles um sussurro que parecia dizer meu nome. Primeiro longe, depois perto, e agora, às vezes, dentro do quarto. As galinhas sumiram todas. O cachorro o encontrei morto na beira do poço, com os olhos abertos e a língua seca. A água do poço ficou preta, espessa, como se tivesse misturada com óleo. Semana passada, o calor da terra virou tremor. O chão pulsa. Sinto isso debaixo dos meus pés, como se respirasse. E de vez em quando, o vento traz vozes, cantando baixo, igual reza antiga. Não sei a língua, mas o tom é de lamento. Ontem o céu ficou vermelho antes de escurecer. Pássaro nenhum passou. E o ar cheirava a enxofre. Quando entrei para dormir, encontrei as paredes suadas e, no espelho, que nunca mais olhei desde o enterro da minha mulher, havia o reflexo dela, parada atrás de mim, com os olhos fechados, murmurando algo que parecia: desce, Tião, desce. Eu não tenho porão, mas debaixo da casa tem uma velha cisterna tampada, desde o tempo do meu pai. Nunca mexi nela, mas agora as tábuas que tampam o buraco estão se soltando sozinhas. De dentro vem calor e o som de gente falando, fraco, mas constante. Hoje de manhã, o terreiro amanheceu cheio de pegadas, pequenas, fundas, indo da cisterna até a porta da cozinha. E há marcas de mão na parede, como se alguém tivesse se apoiado para subir, mas a terra está seca. E eu sei que ninguém entrou. Agora é noite. A lamparina está fraca. O chão vibra como se fosse o coração de um bicho gigante dormindo sob meus pés. E o som lá de baixo não é mais reza, é grito. De mulher, de criança, de homem. Todos juntos. O assoalho está abrindo. A claridade está voltando, igual fogo saindo de rachadura. Eu escrevo isso para quem um dia achar essa casa, se sobrar alguma coisa dela. Não fique aqui.
não durma aqui. E pelo amor de Deus, não tente abrir a cisterna. O que mora lá dentro não precisa de convite, só de silêncio. Meu nome é Pedro Nogueira e eu moro num pedaço de terra herdado do meu avô, num lugar que o povo daqui chama de Paixão das Pedras Frias. É fundo de vale, rodeado de mato fechado e um riacho que só corre em tempo de chuva. A casa foi feita por ele, no tempo em que ainda se falava de assombração só para botar medo em menino. Hoje, velho, morando sozinho, descobri que tem coisa que a gente devia continuar achando que é mentira. Aconteceu faz uns 2 anos, num agosto seco. O vento soprava poeira o dia inteiro e à noite o céu ficava parado, sem lua, sem estrela, só aquele breu que pesa no olho. Eu costumava dormir cedo, mas naquela noite o sono não veio. Dava um calor estranho, abafado, o ar parado. Foi quando ouvi o primeiro som, um estalo seco no telhado, depois outro e outro, como se alguém caminhasse lá em cima. Pensei que fosse galho caindo, mas o barulho tinha cadência, um passo, depois outro. Peguei o lampião e saí pro terreiro. Nada no telhado, mas o chão, que sempre cheirava a poeira e capim, tinha um odor diferente, de terra molhada, fresca, como se tivesse chovido só ali. No outro dia, encontrei pegadas na beira do riacho. Não eram de bicho, nem de gente. Eram fundas, compridas, com 3 pontas. Segui o rastro por uns metros, mas ele sumia de repente, como se a coisa tivesse afundado na terra. De noite o barulho voltou, mas agora vinha das paredes. Um som oco, de arranhar lento, como se unhas raspassem o barro de dentro para fora. O cachorro latiu sem parar, até que a garganta falhou. E lá pelas 3 da manhã, o som cessou de repente, seguido de um silêncio tão grande que eu juro que ouvi o próprio coração batendo. Na manhã seguinte, o cachorro estava morto, deitado na sombra do galinheiro, o corpo todo seco, como se tivesse ficado dias no sol. O olho dele, esbranquiçado, me encarava, e no chão, em volta dele, havia marcas das mesmas 3 pontas. Pensei em ir para a cidade, mas o cavalo não se mexia. Olhei bem, as pernas dele tremiam e os olhos fixos na mata. Foi então que percebi o movimento. Entre os arbustos, uma coisa passava, rastejando, comprida, escura, sem forma certa. Parecia fumaça grossa, mas viva. Quando o vento bateu, ela se desfez e o cheiro de terra molhada voltou mais forte. Naquela noite não acendi lamparina. Fiquei sentado no escuro com a espingarda no colo, ouvindo. E ouvi a voz. Não era sussurro, não era lamento. Era uma voz funda, arrastada, vindo da direção do riacho. Dizia meu nome, devagar, com um eco que parecia vir de dentro da água. No outro dia, achei o riacho correndo outra vez, coisa que não acontecia havia meses. Mas a água não era limpa. Tinha cor de ferrugem e um gosto amargo, de metal e lodo. No barranco, alguém havia desenhado símbolos, círculos e cruzes feitas com cinza. E dentro de um dos círculos havia uma cuia de barro cheia de água escura. Eu juro que vi o reflexo de um rosto nela, mas não era o meu. Tinha olhos fundos, sem branco, e a boca aberta como se gritasse. Tentei rezar, mas a língua enrolava. Voltei para casa e queimei o que pude: o pano do altar, as velas, até o retrato antigo da família. Mas nada mudou. Na noite seguinte,
ouvi o som da água dentro da casa, como se alguém caminhasse molhado sobre o chão de terra. Quando levantei, vi pegadas úmidas indo até o quarto. E lá, sobre a cama, a cuia que eu tinha visto no barranco, cheia da mesma água escura. Desde então, a coisa não me deixa. O som da água me segue, no telhado, nas paredes, até no sono. E às vezes acordo com a sensação de que o colchão está úmido, frio, como se alguém tivesse deitado do meu lado. A claridade do lampião não dura, apaga sozinha. E o cheiro de barro encharcado nunca sai do ar. Ontem fui ver o riacho. Ele secou de novo, mas no meio do leito seco havia algo novo. Uma fenda aberta, larga, de onde subia um vapor branco e do fundo vinham murmúrios, como se a água ainda estivesse lá embaixo, viva, chamando. Hoje, o ar amanheceu denso e o chão está tremendo leve. A cuia voltou para a mesa da cozinha, mesmo depois que eu joguei fora. Acho que ela sempre volta. Dentro dela, a água agora tem algo boiando. Um olho. E ele pisca, devagar, quando eu olho muito tempo. Se alguém vier aqui, não beba do riacho. Não chegue perto da fenda e, pelo amor de Deus, nunca responda quando ouvir seu nome, porque não é gente quem chama, é o que vive debaixo da água seca. Meu nome é Adelmo Correia. Moro sozinho há quase 20 anos no sítio onde nasci, no alto de um morro que o povo chama de Serra das Almas. Quem deu esse nome foi meu bisavô, porque dizia que nas noites de ventania dava para ouvir gemido de gente entre as pedras. Cresci escutando essa conversa e, como todo menino do mato, aprendi a não dar atenção demais a barulho de vento. Mas o que anda acontecendo por aqui não é vento. Começou numa sexta-feira, fim de tarde. O céu estava meio roxo e o sol se escondia atrás das nuvens, igual brasa apagando. Fui buscar lenha na parte baixa do terreno e no caminho achei umas pegadas pequenas, fundas, que iam e voltavam em círculo, como se a pessoa que fez estivesse rodando em torno de si mesma. Achei que fosse moleque da vila que tivesse subido para roubar fruta. Mas o estranho é que as marcas eram frescas e fazia mais de semana que não chovia por aqui. A terra estava dura, rachada. Aquela noite o tempo virou. Um vento frio começou a soprar, mas não vinha de fora, vinha de dentro da casa. Parecia sair do buraco do fogão, passando pelos cômodos, assobiando fraco. E junto dele vinha um cheiro diferente. Não de lenha queimada, nem de chuva. Era um cheiro doce, pesado, parecido com o de flor morta. Foi dormir com o lampião aceso, mas por volta da meia-noite ouvi o portão bater. 1, 2, 3 vezes. Levantei, fui até a janela, o portão estava fechado. O vento parou e no silêncio ouvi o som de alguém respirando bem do lado de fora da parede. Forte, arrastado, igual quem tem o peito doente. Gelei dos pés à cabeça. No outro dia, encontrei o portão aberto. E na cerca, amarrado com cipó, tinha um feixe de galhos secos cruzados com 3 penas pretas no meio. Nunca vi aquilo antes. Deixei lá, não quis mexer. Mas depois disso, os animais começaram a agir estranho. O cavalo empacava, olhando para o vazio. As galinhas ficavam num canto só, com o bico aberto, respirando rápido. E o cachorro, que dormia dentro de casa, passou a latir para o fogão, toda noite, sem parar. Dias depois, fui acordado por um barulho no quintal. A lua cheia clareava tudo,
e eu vi uma sombra comprida andando devagar entre os pés de mandioca. Não tinha forma de gente, mas também não era bicho. Era uma mancha que se movia escura, densa, sem ruído. Quando peguei a lanterna, sumiu. Mas o chão onde ela passou ficou molhado, como se tivesse chovido só ali. O medo começou a tomar conta. E quanto mais eu rezava, mais a casa rangia, como se respondesse. O cheiro de flor morta ficou mais forte, impregnado em tudo. Roupa, parede, até na comida. O café, quando eu fazia, saía com gosto de terra. Uma noite, o vento voltou. Dessa vez, vinha do telhado. Ouvi um arrastar de unhas devagar, percorrendo as telhas. Depois o som desceu pro forro, pro quarto, até o chão. E logo senti a cama tremer como se alguém se sentasse ao meu lado. Abri o olho e vi a sombra parada ali, na beira. Tinha forma de mulher, o cabelo caindo na frente do rosto. Ela respirava alto, o ar entrando com esforço, como se fosse o último fôlego. Quando tentei acender o lampião, a chama não pegou. A sombra inclinou a cabeça e sussurrou meu nome. Mas a voz era da minha mãe, que morreu há quase 20 anos. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de mulher descalça indo do quarto até o portão. E no meio do terreiro, o mesmo feixe de galhos, mas agora encharcado, como se tivesse saído do rio. O cheiro de flor podre vinha dele. Desde então o tempo não é o mesmo aqui. O relógio parou, o sol nasce sem força e o vento sopra dentro da casa mesmo quando lá fora tá parado. Às vezes acordo com o som de alguém lavando roupa no tanque, o mesmo barulho que minha mãe fazia. Quando chego perto, a água tá parada, mas quente, como se alguém tivesse acabado de sair. Ontem fui até o pé de manga que ela plantou. O chão ao redor estava revirado e as raízes expostas pareciam pulsar. No meio delas, um pano branco amarrado com cipó. Dentro, ossos pequenos e 3 penas pretas. Quando tirei o pano, o vento soprou mais forte, vindo de dentro da terra. E ouvi de novo a voz dela. Agora você sabe, meu filho. A casa precisa respirar. Corri para dentro e fechei tudo, mas o chão não para de tremer. As portas batem sozinhas e o cheiro de flor morta é tão forte que arde o olho. Se alguém encontrar essa casa, vá embora antes do pôr do sol. Não desamarre nada, não toque nas penas. E se ouvir o vento soprar de dentro da parede, não responda. Porque aqui, o que chama pelo nome da gente não quer companhia, quer lugar para ficar. Meu nome é Jonas Ribeiro e vivo num sítio pequeno chamado Retiro do Cedro, no sertão da Bahia, a umas 4 léguas da vila mais próxima. Sou homem de pouco falar, criado no mato, acostumado com o som de bicho e o rumor do vento. Mas tem um barulho que aprendi a temer, aquele que vem quando a noite está quieta demais. O som de algo arrastando no chão, como se o próprio mato respirasse. Tudo começou depois da seca grande, quando o açude da fazenda secou de vez. O barro rachou, os peixes morreram e o cheiro de podridão ficou por semanas. Mas o estranho mesmo veio depois que a água sumiu. Toda noite, uma luzinha azul aparecia no meio do açude seco, fraca, tremendo igual chama de vela. No começo pensei que fosse coisa do olho, reflexo de estrela, sei lá. Mas o céu andava fechado e a luz continuava lá, todo dia, no mesmo lugar. Um dia resolvi ir até lá. Desci o barranco, o chão ainda úmido por baixo, afundando até o tornozelo. Quando cheguei perto da luz, percebi que vinha de um buraco no meio da lama seca, redondo, fundo, com um cheiro de ferrugem. A luz pulsava lá dentro.
lenta, como se respirasse. Senti um calor subir do chão e um zumbido leve no ouvido, igual de abelha. Me abaixei para olhar melhor e juro por Deus, algo lá dentro se mexeu. Voltei correndo, mas naquela noite a luz não apareceu no açude, apareceu na janela do meu quarto. Fraca, azulada, pulsando igual antes. Ficou ali, parada, me olhando e o ar ficou pesado, difícil de respirar. O cachorro uivava sem parar, depois calou de vez. De manhã, achei ele morto, deitado virado para o lado da janela, com os olhos abertos e secos. Depois disso, o retiro ficou diferente. As galinhas não botavam, o cavalo se recusava a chegar perto do açude e até o vento parecia contornar a casa, evitando passar perto. De noite, o som do zumbido voltava. Vinha do chão, do mesmo lugar onde via a luz. Resolvi tampar o buraco. Levei pedra, terra, uns galhos e joguei tudo lá dentro. Mas no dia seguinte, o buraco estava aberto de novo, limpo, como se alguém tivesse escavado por dentro. No fundo, a luz azul piscava, mais forte, e o zumbido parecia dizer meu nome. Senti a cabeça latejar. O cheiro de ferrugem era tão forte que parecia cortar o ar. Quando olhei em volta, vi pegadas. Não eram minhas, eram pequenas, descalças, de criança. Mas fundo demais para ser coisa viva. A partir dali, a casa começou a gemer de noite. O forro estalava, as paredes suavam e às vezes eu acordava com um lençol molhado, de barro. E o pior, comecei a sonhar com o açude cheio outra vez. Mas a água não era água. Era uma coisa escura, densa, e dentro dela boiavam rostos que se mexiam devagar, abrindo e fechando a boca, sem som. Ontem o chão do quarto começou a rachar. Rachaduras finas, saindo bem debaixo da cama, indo em direção à porta. E de dentro delas, o mesmo brilho azul começou a aparecer. Agora o zumbido não para, nem de dia. Parece um canto distante, uma reza antiga. E quanto mais eu tampo os ouvidos, mais alto ele fica. Acabei de voltar do açude. Não tem mais buraco. Tem um círculo perfeito de terra lisa. E no meio dele, uma mancha azul, parada. Ela me segue mesmo sem luz. Sei disso porque vejo o reflexo dela no vidro da lamparina, mesmo apagada. E sinto o calor dela no peito. Se alguém lê isso um dia, fuja do retiro do cedro. Se viu uma luz azul dançando sobre a terra seca, não chegue perto. Não olhe para ela. E nunca tente apagar, porque não é luz que brilha, é olho que acorda. Meu nome é Benício Laranjeira. Tenho 68 anos e moro no Sítio das Coroas, herança de família, encravado num pedaço esquecido do interior de Pernambuco. Faz 3 gerações que o lugar está nas mãos dos Laranjeira, mas já faz muito tempo que ninguém quer morar aqui. Dizem que é terra ruim, seca demais, ingrata. Mas o que seca mesmo não é o chão, é o ar, é a alma. A casa é antiga, de taipa, janelas grandes, piso de barro batido. De dia parece inofensiva, só o som das galinhas e o estalo das telhas no sol. Mas quando o sol se põe, o sítio muda. A sombra toma forma, e o vento que vem da mata traz vozes que não são de bicho. Eu sempre dormi leve, mas há uns 4 meses comecei a acordar no meio da noite com o som de alguém andando do lado de fora, devagar, arrastando os pés. Achei que fosse ladrão de gado. Peguei o lampião e saí. Nada. Só as marcas de pegadas, indo do portão até o curral e depois sumindo no meio do pasto seco. Eram pegadas descalças, pequenas, de criança. Aconteceu de novo na noite seguinte. E depois de novo, e de novo. Até que comecei a perceber um padrão. Sempre 3 da manhã,
Sempre o mesmo som, o mesmo ritmo, os mesmos passos. Como se alguém caminhasse só para me lembrar que eu não estava sozinho. Numa dessas madrugadas, ouvi a voz, fraca, rouca, sussurrando atrás da parede. Pai. O sangue gelou. Meu filho morreu faz 15 anos, com febre alta, enterrado aqui mesmo, no alto do morro. Corri pro quarto dele, vazio. Mas o ar tinha cheiro de remédio velho, igual o quarto no dia em que ele morreu. Desde então, o sítio não é mais o mesmo. As galinhas pararam de botar. O cavalo empaca na porteira e não entra. E o cachorro que ainda me restava, o negro, uiva para dentro da casa, nunca para fora, como se tivesse medo do que mora aqui. O relógio da parede parou no dia 13 de setembro. Já tentei consertar, já troquei pilha, nada. Mas toda a madrugada, no mesmo horário em que ele morreu, os ponteiros se mexem sozinhos, girando devagar, estalando o vidro, até pararem às 3. É nessa hora que o cheiro volta. Mistura de flor murcha com terra molhada. O cheiro do caixote. A coisa piorou quando a chuva chegou. Primeiro veio uma garoa leve, depois tempestade. O chão encharcou, o vento arrancou o galho, e o barulho da água batendo nas telhas era tão forte que parecia voz de gente gritando. Fui olhar pela janela e vi alguém no meio do pátio, debaixo da chuva. Uma criança, descalça, de camisola branca. Tava parada, olhando para mim. O cabelo grudado no rosto e o corpo tremia. Mas o que me gelou não foi isso. Foi o fato de que a água não molhava ela. Chovia tudo em volta, mas o corpo da criança estava seco. Corri para a porta, abri. Ninguém. Só as marcas de pegadas indo do portão até o curral e depois sumindo no meio do pasto seco. Eram pegadas descalças, pequenas, de criança. Aconteceu de novo, na noite seguinte. E depois de novo, e de novo. Até que comecei a perceber um padrão. Sempre 3 da manhã, sempre o mesmo som, o mesmo ritmo, os mesmos passos. Como se alguém caminhasse só para me lembrar que eu não estava sozinho. A partir daquela noite, o som passou a vir de dentro da casa. O assoalho estalava mesmo sem eu andar. Os talheres batiam na mesa sozinhos. O lampião se apagava e reacendia sem vento nenhum. E às vezes, no espelho do corredor, aparecia o vulto da criança. Só por um segundo. Olhos fundos, sem brilho, e a boca mexendo rápido, mas sem som. Tentei rezar, mas cada vez que começava o Pai Nosso, ouvia a voz dele por cima da minha, repetindo atrasada, distorcida, como um eco vindo de um buraco. E nas noites seguintes, o eco começou a me chamar por outro nome. Não mais pai. Agora dizia, vem, sempre 3 vezes, sempre às 3 da manhã. Ontem o tempo virou, o céu ficou pesado e o vento soprou de dentro para fora, da casa para o terreiro. As portas batiam sozinhas e a lamparina faiscava azul. Fui olhar pela janela e vi alguém no meio do pátio, debaixo da chuva. Uma criança, descalça, de camisola branca. Tava parada, olhando para mim. O cabelo grudado no rosto e o corpo tremia. Mas o que me gelou não foi isso. Foi o fato de que a água não molhava ela. Chovia tudo em volta, mas o corpo da criança estava seco. Corri para a porta. Abri. Ninguém. Só a marca das pegadas molhadas levando até o pé do morro e parando em frente à cruz de madeira onde enterrei meu menino. A terra ao redor estava mexida, remexida, como se alguém tivesse cavado de novo. A partir daquela noite, o som passou a vir de dentro da casa. O assoalho estalava mesmo sem eu andar. Os talheres batiam na mesa sozinhos. O lampião se apagava e reacendia sem vento nenhum. E às vezes, no espelho do corredor, aparecia o vulto da criança. Só por um segundo. Olhos fundos, sem brilho, e a boca mexendo rápido, mas sem som.
Tentei rezar, mas cada vez que começava o Pai Nosso, ouvia a voz dele por cima da minha, repetindo atrasada, distorcida, como um eco vindo de um buraco. E nas noites seguintes, o eco começou a me chamar por outro nome. Não mais pai. Agora dizia, vem, sempre 3 vezes, sempre às 3 da manhã. Ontem o tempo virou de novo. O céu ficou pesado e o vento soprou de dentro para fora, da casa para o terreiro. As portas batiam sozinhas e a lamparina faiscava azul. Fui olhar até o quarto dele e o berço que eu nunca tive coragem de jogar fora balançava devagar, sem ninguém. No calção, uma marca funda, como se alguém deitasse ali toda a noite. E no chão, barro fresco, mesmo sem chuva. Hoje, o cheiro de terra vem do poço. A água está escura e o reflexo não mostra meu rosto inteiro. Metade dele é o de um menino, igualzinho ao meu filho, só que com os olhos abertos demais. O cachorro sumiu, a cerca caiu e a casa parece respirar como se tivesse pulmão, como se estivesse viva e com fome. Agora são 2h57 da manhã. O relógio começou a ranger. A madeira do berço estala e ouço passos no corredor. Não são de criança desta vez. São mais pesados, mais lentos. O chão treme junto. E a voz voltou. Não de um, mas de muitos. Todos chamando o mesmo nome. O meu. Se alguém encontrar essa carta, que não durma aqui. Não entre nem de dia. Não toque o poço, nem o berço, nem a cruz no morro. E se houver criança chamando pai no meio da noite, corra. Porque o que mora no sítio das coroas não é alma de menino. É o que ficou depois que ele foi levado. E agora, ele quer companhia. Meu nome é João Aldair. Tenho 72 anos e vivo há quase toda a vida no sítio do Cruzeiro Velho, nas bandas de um vale cercado de serra, onde o tempo parece demorar mais para passar. Vim para cá em 1979, quando o lugar ainda respirava, quando tinha festa na capela e o cheiro de cana moída se espalhava pela estrada. Hoje não há mais quem toque gado, nem quem acenda a luz. Só eu e o que restou da casa. E nem sei se ainda posso dizer que é só a casa que ficou. A história começou devagar, como tudo por aqui. Primeiro vieram os ventos diferentes. O vento da serra sempre soprou para leste, mas naquele mês de agosto começou a vir do sul. Um vento frio, sem cheiro de chuva, que trazia consigo um som que parecia canto. Não um canto bonito, era algo grave e arrastado, feito voz de gente cansada rezando. O gado parou de pastar, as galinhas ficaram quietas e até o relógio de parede pareceu atrasar uns minutos. Eu não dei importância, velho acostuma com esquisitice. Mas numa noite, o vento mudou de novo, veio forte, varrendo o terreiro, batendo as janelas como se pedisse para entrar. Quando fui fechar, vi uma luz andando devagar pelo mato, bem no caminho que levava para o antigo cemitério. Era pequena, amarela, tremida, igual lamparina levada na mão. Pensei que fosse algum caçador perdido, mas ninguém caça por aqui desde que o mato fechou. Fiquei olhando até a luz sumir atrás das árvores. Mas antes de sumir, juro que ouvi um som de risada, fina e curta, como a de uma mulher. No outro dia, encontrei marcas no barro, pegadas pequenas de pés descalços vindo da direção do cemitério e parando na porta da cozinha. A terra ainda úmida, como se a pessoa tivesse passado ali há pouco. O cachorro farejou, chorou e foi se esconder debaixo do forno a lenha. Na mesma noite ouvi o mesmo riso, agora dentro da casa. Desde então, não consegui mais dormir direito. Todo dia, às 3 e pouco da manhã, a lamparina se apaga sozinha, mesmo sem vento, e o ar fica pesado, espesso, o cheiro muda. Não é de mofo nem de bicho, é cheiro de flor podre, doce demais, igual o das coroas que a gente levava para os enterros.
Daí vem o nome do sítio, Cruzeiro Velho, porque lá em cima da colina ainda estão os restos do antigo cemitério da vila, abandonado há décadas. Meu pai dizia que ninguém devia subir lá depois do pôr do sol. Dizia que os mortos daquele lugar nunca descansaram direito, porque o padre que benzeu as covas morreu antes de terminar o serviço. Nunca acreditei muito, até esse ano. Na sexta-feira seguinte, o tempo fechou. O céu ficou cinza, o ar parado e um silêncio pesado tomou conta do vale. Nenhum passarinho cantava, nem cigarra. Só aquele som leve, distante, como canto ou lamento, vindo do alto do morro. Quando escureceu, a lamparina queimou mais forte, quase azul, e do corredor veio um cheiro de vela acesa. E eu não tinha vela nenhuma acesa. Saí para fora com a espingarda, mais para enganar o medo do que para usá-la. O mato se movia mesmo sem vento, e lá na beira da estrada vi a mesma luz da outra noite, só que agora não era uma, eram várias. 2, 3, 5, andando em fila, como se carregassem corpos invisíveis. Por trás delas uma sombra maior, disforme, arrastando alguma coisa no chão. Tentei gritar, mas a voz não saiu. O ar parecia espesso, pesado, difícil de respirar. Fiquei parado e a sombra foi desaparecendo devagar. Mas a última luz parou. Parou e virou para o meu lado. Foi aí que percebi que não era lamparina, era um rosto pálido, iluminado por dentro, com olhos sem pupila e a boca entreaberta, sem som. Depois apagou. Desde essa noite o sítio mudou. De manhã a névoa não levanta. De tarde o sol parece doente e de noite o mato canta sozinho. Eu escuto passos leves andando ao redor da casa, como se alguém rodeasse o terreiro em círculos. Já encontrei oferendas perto da porta, pedaços de pano branco, galhos amarrados e uma vez uma tigela com água escura e 3 dentes dentro. Não toquei. Enterrei tudo no fundo do quintal. Mas no outro dia estava lá de novo, igualzinho. Nem um grão de terra fora do lugar. O vento agora fala. Não é figura de fala, ele fala mesmo. Quando passa pelas frestas, traz palavras inteiras. Às vezes meu nome, às vezes nomes que nunca ouvi. Ontem à noite, ouvi ele dizer: "Volta pro morro, João. Eles estão te esperando." A voz vinha do lado de fora, mas parecia sussurrar dentro do ouvido. Fechei tudo, me tranquei no quarto e ainda assim escutava o mesmo som, como se alguém respirasse no teto. Hoje encontrei o espelho da sala coberto de umidade, mesmo com o tempo seco, e no vidro uma frase escrita com o dedo. A missa ainda não acabou. Não sei quem escreveu. Moro sozinho desde que a minha mulher morreu, mas desde então tenho ouvido passos no quarto dela, como se alguém arrastasse o vestido pelo chão. Quando abro a porta, o cheiro de flor morta me enche os pulmões e a janela fecha sozinha. As galinhas subiram. O cachorro, que já não comia há dias, apareceu morto perto do poço, com os olhos abertos e a língua preta. No barro, rastros pequenos, iguais os das primeiras pegadas que vi. Só que agora não param mais da porta, passam por baixo dela. A última coisa que lembro de ontem é o sino da capela tocando sozinho. Um som rouco, fundo, que ecoava pelo vale todo. Quando fui até lá, a porta estava aberta, o altar coberto de cinza e no chão uma cruz nova, feita com pedaços de ossos finos, brancos, limpos. Aos pés dela, uma lamparina acesa, a mesma que eu tinha dentro de casa. E ao lado, uma sombra, agachada, como se rezasse. Mas quando a chamei, ela se ergueu, alta demais para ser gente. E a luz da lamparina brilhou dentro dela, como se houvesse algo lá dentro. Dentes, talvez. Voltei correndo. Tranquei a casa. Desde então, não amanheceu direito. O céu ficou do mesmo cinza e o tempo parou. Faz dias que eu ouço o sino, o canto, o riso. E toda noite a frase aparece de novo no espelho, um pouco diferente. A missa vai começar. Não sei que dia é hoje. O relógio parou e o calendário se apagou. As datas sumiram. Só o som permanece, vindo da colina. O som de um passo subindo e descendo e o vento chamando por mim. Acho que vou subir lá uma última vez para ver o que querem. Se alguém encontrar isso, que não siga o som do sino, nem o cheiro de flor. E se ouvir alguém rir no escuro, reze de costas, porque o que ri lá em cima do Cruzeiro Velho não é mais gente. E quando a missa começar de novo, não vai sobrar ninguém para sair dela.
Meu nome é Abílio Nunes e o sítio onde moro se chama Retiro do Cedro, mas já faz tempo que não cresce cedro nenhum por aqui. Só capim seco e sombra. A casa foi levantada pelo meu pai e desde que ele se foi, ninguém mais pisou neste chão além de mim. Gente do povoado quase não vem. Dizem que o caminho até aqui muda de lugar, que a estrada anda como bicho procurando dono. E às vezes acho que é verdade, porque cada vez que vou até o portão, o mato parece diferente, mais fechado e o ar tem cheiro de tempo parado. A primeira coisa estranha aconteceu numa madrugada sem lua. Eu tinha acabado de apagar o lampião quando ouvi alguém bater devagar na parede. Não era vento nem galho. Eram 3 batidas, compassadas, como quem chama de leve. Quando levantei, o barulho parou. Olhei pela janela e o terreiro estava limpo, sol sereno descendo. Mas as galinhas, todas acordadas, encaravam o escuro. Nenhuma piava. Foi ali que percebi o silêncio. Pesado, cheio, do tipo que empurra a respiração para dentro da gente. Nos dias seguintes, comecei a sentir o chão diferente. Ao andar, a terra vibrava, leve, como se respirasse sobre meus pés. Achei que era impressão, até ver o poço do fundo estremecer. A água ondulava sozinha, como se alguém mexesse lá de baixo. O cachorro farejou o ar e recuou, o pelo eriçado. De noite, não dormiu. Ficou de vigia, rosnando pro nada. E perto das 4 da manhã, chorou como se estivesse apanhando. Quando fui ver, ele encarava o canto do curral, onde a sombra era mais grossa que o resto. E lá, por um instante, juro que vi algo se mexer. Um contorno de corpo, magro, quase transparente, agachado, como se me observasse. A partir dessa noite, o retiro começou a mudar de vez. Os sons do mato sumiram e o tempo pareceu perder o rumo. Às vezes o dia demorava a clarear, outras vezes o pôr do sol chegava antes das 5. O cheiro da terra mudou, misturado com ferro, um gosto metálico no ar que grudava na garganta. E todo fim de tarde, uma ventania subia da baixada, sempre igual, sempre vinda da direção do poço. Trouxe com ela um som, uma melodia fraca, de poucas notas, que lembrava canto de reza ou de ladainha, mas não havia ninguém rezando por perto. Na 3ª semana, comecei a ouvir vozes. Vinham de dentro das paredes, às vezes do chão, às vezes da janela. Chamavam baixinho, como se me convidassem para sair. Uma voz era de mulher, outra parecia de criança, e uma terceira, rouca, grave, falava palavras que não entendi. Só reconheci uma. Volta. Mas volta para onde? Eu nunca saí daqui. O cheiro ficou mais forte e as coisas começaram a quebrar sozinhas. Um dia o espelho da sala trincou de cima a baixo e a rachadura formava um desenho. Parecia uma mão aberta. No mesmo dia, o lampião se acendeu sozinho e a chama ficou azul. Quando apaguei, a parede ficou marcada com algo escuro, como fuligem, em forma de rosto. Olhos fundos, boca torta, um ar de quem tenta gritar, mas sem som. Depois disso, o poço começou a chamar. À noite o vento soprava pelo cano de pedra e fazia som de voz. Nem sempre dizia palavras, mas o ritmo era igual ao da fala humana. Comecei a sonhar que havia alguém lá embaixo pedindo para subir, e em cada sonho a voz ficava mais perto. Na última vez, acordei com o chão do quarto úmido, como se tivesse vazado água por baixo. As pegadas iam do poço até minha cama e paravam ali. Fiquei doente, febre alta, corpo fraco, visão turva. Enquanto delirava, vi gente dentro da casa. Rostos que eu não conhecia, vestidos como antigos moradores, sentados à mesa, comendo e rindo sem som. O fogo do fogão aceso sozinho,
e o cheiro de comida queimada enchendo o ar. Quando a febre passou, percebi que as cadeiras estavam viradas e o chão coberto de marcas de pés, todos pequenos, como de criança, mas não havia pegadas indo embora. Desde então, não tenho mais certeza da hora. O relógio parou. A luz da manhã entra pela janela, mas o sol parece fraco, doente. E toda vez que olho para o poço, sinto que tem algo me olhando de volta lá do fundo. Ontem à noite, ouvi a tampa se mover, corri para fechar e vi uma mão sair por entre as pedras. Era pálida, longa e gotejava algo escuro. Quando bati com o bastão, ela sumiu, mas no cabo ficou uma marca, como queimadura. Agora o vento está soprando de novo. A casa range, o chão respira. O cheiro voltou, forte, doce, enjoado. E eu escuto, do fundo do poço, a voz que me chama. Não tenho mais tempo, só cansaço. Talvez eu vá até lá olhar o que é. Talvez tudo acabe quando eu descer. O retiro quer alguém com ele, e acho que é a minha vez. Se alguém achar isso aqui, não tente tapar o poço. Deixe aberto como sempre esteve. Ele precisa respirar. E quando o vento vier da serra, não responda se ouvir seu nome. Porque às vezes, o que chama a gente não é o vento. Eu me chamo Diógenes e moro desde menino num pedaço de terra que chamam de Sítio Lago Morto. Não fui eu quem deu esse nome. Já era assim quando meu pai comprou. Naquele tempo, o lugar era bonito, com um açude limpo e capim verdinho, e ninguém sabia explicar por que chamavam de morto. Agora eu entendo. O açude secou há uns 5 anos, mas à noite ele ainda parece cheio, como se a água voltasse só para quem mora aqui ver. No começo achei que era engano da vista, um brilho se mexendo no breu, um reflexo. Mas numa dessas noites, desci até a berra para conferir. O chão estava frio, encharcado, como se chovesse só ali. E quando olhei para a superfície, vi a lua refletida, mas não era a lua que estava no céu. A do reflexo se movia devagar, e dentro dela havia um rosto. Parecia o meu, mas com os olhos abertos demais, sem piscar. Tentei recuar, mas o barro segurou meus pés, e o rosto da água abriu um sorriso. Depois disso, o sítio começou a adoecer. Os porcos fugiram, o gado parou de mugir, e as galinhas dormiam de olho aberto. O vento começou a vir do sul, mesmo quando o tempo mandava do norte. E dentro da casa, o chão fazia um estalo fundo, como se alguém andasse por baixo. Às vezes o barulho vinha até o quarto e parava bem debaixo da cama. Ficava ali, respirando. Certa vez, um vizinho, o seu Tonho, veio me ajudar a trocar uma tábua do curral. Quando terminou, me olhou sério e perguntou: "Você ainda dorme do lado da parede da cozinha?" Respondi que sim. Ele coçou o queixo e disse baixinho: "Pois mude de canto. A parede chama." Não entendi o que ele quis dizer. E quando pedi para explicar, ele se calou e foi embora sem olhar para trás. Nunca mais voltou. As noites seguintes foram longas demais. O barulho de dentro da casa ficou mais forte, e às vezes eu acordava com o travesseiro molhado, cheirando a lodo. Os sonhos começaram a repetir. O lago cheio, o reflexo da lua e aquele rosto sorrindo para mim. Mas agora, o rosto não era mais o meu. Era de uma mulher. Cabelos longos, pele escura, os olhos abertos como quem espera. Ela dizia algo que eu não conseguia entender, como se falasse debaixo d'água. Toda vez que acordava, tinha barro nas unhas. Uma tarde, fui pescar num açude no vizinho, e quando voltei, percebi que o portão da frente estava aberto. Lá dentro, o chão do terreiro estava cheio de pegadas pequenas, nuas, molhadas. Vinham da direção do lago seco e pararam na soleira da porta. Peguei a espingarda, mas o cano ficou frio demais para segurar. Uma fumaça leve saía do boco do cano, mesmo sem fogo.
O cheiro era de carne molhada e ferro velho. Depois disso, comecei a ouvir a voz dela. Não sempre, só quando o silêncio apertava demais. Chamava meu nome, sussurrando. Às vezes vinha da janela, às vezes de dentro do poço abandonado que fica atrás da casa. Certa noite, tive coragem de responder. Perguntei quem era. A voz riu e a risada pareceu vir de dentro da minha cabeça. Senti cheiro de barro úmido e a casa tremeu como se algo pesado subisse pelas fundações. Na manhã seguinte, a parede da cozinha, a mesma que o seu Tonho mandou eu evitar, estava encharcada, pingando água barrenta. No meio da parede, um desenho apareceu. Uma marca de mão, grande, feita com um lodo, os dedos longos, quase chegando ao teto. Tentei lavar, mas quanto mais esfregava, mais fundo o cheiro entrava. Até que percebi. O som da respiração vinha dali, de dentro da parede. Encostei o ouvido e ouvi o barulho de água correndo. E no meio do som, uma palavra curta. Entra. Fiquei doente uns dias. Febre alta, corpo pesado. Sonhei com o lago outra vez, mas agora ele estava cheio de gente parada dentro, com a água pelo peito, todos olhando para mim. E no centro, a mulher sorrindo, estendendo a mão. Quando acordei, o chão do quarto estava coberto de barro molhado. Pegadas iam da minha cama até a porta, e o reflexo da água tremia na parede, mesmo sem nenhuma luz acesa. Desde ontem, o açude voltou a brilhar de noite. Dessa vez o reflexo não é lua, é sol, e dentro dele há movimento, como se alguém lá embaixo respirasse. Não escuto mais bicho nenhum, nem vento, só o som da água chamando. O cheiro doce e podre tomou conta da casa inteira. Sinto que não vou aguentar muito. Acho que entendi o que o seu Tonho quis dizer. A parede chama, mas não é só ela, o lago também. E hoje, quando a noite cair, eu vou até lá. Se o reflexo sorrir de novo, acho que vou sorrir de volta.